Vamos falar com Deus. Pai, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor permitiu que nós dormíssemos, levantássemos. Então, venha nos conduzir, Teu Espírito Santo, e que haja transformações de vida, que haja renovo, que haja libertação, restauração. Eu abençoo todo aquele que já está, Pai eterno, assistindo esse vídeo. E obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado livramento, o Senhor tem nos mostrado o caminho. Que essa pessoa, Pai, que está assistindo, realmente tenha mudança, Pai. Não deixa Satanás falar ao ouvido de ninguém, não, Deus. Porque se o Senhor falar, se o Senhor mudar, Deus. Muito obrigado. Então visita essas pessoas, Pai. Se estiver no hospital, se estiver no presídio, se estiver, às vezes, em casa mesmo, ou no trabalho, ou na escola, não importa. Onde as pessoas estiverem, homem, mulher, jovem, idoso, não importa. E se ela está sofrendo, Deus, que ela saiba que o Senhor está com ela. Se ela está, meu Deus, enferma, que o Senhor, Pai eterno, se for da tua vontade, o Senhor a cure. Porque é a doença que é para ser manifestada a glória do Senhor. É o Senhor que sabe tudo, não eu. Eu apenas clamo, eu apenas prego, eu apenas mostro às pessoas o caminho. Mas o caminho é o Senhor. Pai, obrigado, Deus. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Vocês me perguntaram sobre Chico Xavier, então vou falar sobre o Chicão, um dos satanistas mais queridos, mais fofinhos aí do Brasil. Sabe aquele dito popular, né? De boas intenções o inferno tá cheio? Então ele é a realidade. Mas para vocês, o inimigo de vocês sou eu, né? Porque eu falo coisas que não agrada o egozinho fragilizado de vocês. Pois é, então que eu seja o inimigo, mas que eu seja um inimigo que fala a verdade. Chicão vivia enfiado na loja maçônica de Anápolis, Goiânia, né? Na verdade, o espiritismo foi criado por um maçom, que era o Allan Kardec, que fazia parte da loja escocesa de Paris. Foi iniciado na loja escocesa de Paris. E eu não acho que o Chicão dava golpe, não. Eu acho que ele realmente tinha mediunidade, ele realmente se comunicava com os mortos, porém ele praticava defuntaria, proibido em Levíticos e Deuteronômio. Eu vou explicar o porquê você deve se afastar de qualquer culto, de qualquer forma de louvor aos mortos. Quando você estabelece uma comunicação com o plano espiritual, nunca dá para ter certeza que tipo de ser é aquele que está tentando se comunicar com você. Nunca dá para você ter 100% de certeza que é um familiar, um antepassado, e não um demônio, um djinn, um ser astral, né, de um astral inferior, de uma região inferior. É melhor ser um pobre, desprezado, humilhado com Jesus, não tem nada a ver como um rei, do que ser um rico, honrado, desejado nesta vida, sem Jesus, e passar a eternidade sendo comido por bicho, com sede e fome, sem nada para comer, e ver aquele mendigo que você tanto desprezou em vida, ficar berrando para ele, ao menos com o dedo úmido, aliviar um pouco sua sede. Mas vai ser impossível. Existe uma barreira. Onde está isso, Davi? Vamos ler para tu. Lucas 16, 19 a 31. Diz assim a palavra de Deus. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora, deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou o pai Abraão: tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo.
Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o lado nosso, não conseguem. Ele respondeu: então te suplico, pai, manda Lázaro à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha só, Lucas 16, 19 e 31. Meu amigo, não existe a possibilidade de um morto se comunicar com a gente, tá? Não existe. Aqui é a dimensão dos vivos. Ah, mas minha avó, não sei quem. Tem o preto velho, tem a malandro, tem a pombageira, meu amado. São demônios. A Bíblia diz que os demônios têm poder de se transformar até em anjos de luz, se quiserem. Esse poder Deus permitiu aos demônios. Então, morto nenhum se comunica com a gente. Mas todas essas coisas, tá? O cheiro que você sente, o perfume de alguém que morreu. Alguém que fala parecido com a voz de alguém que morreu. Vou falar uma coisa, isso tudo são demônios. Eu posso afirmar sem medo, ser feliz. Tá? A nossa dimensão só entra anjo ou demônio que não são mortos, tá? Os anjos e os demônios são seres vivos e imortais. A gente pode ou não enxergar eles, a gente pode ou não se comunicar com eles. Agora, morto nenhum tem esse poder, tá? Nenhum, tá? Então, de verdade, faça uma pesquisa na internet. Pega qualquer um desses aí. Vamos pegar, por exemplo, a Mulambo. Vamos pegar a Mulambo. Pesquisa aí a história da Mulambo. Tu vai ver várias, dezenas de histórias diferentes. Por quê? Porque são demônios diferentes, agindo de formas, às vezes semelhantes, mas lugares diferentes. Até porque o demônio ele não é onipresente. Ele não combinou com os outros demônios. Pega aí as histórias dos deuses da Grécia Antiga, de Roma, qualquer um, do Egito Antigo. São várias e várias histórias diferentes, às vezes nem tem nada a ver uma com a outra. Por quê? Porque os demônios não combinaram a história. Cada um conta o que acha que tem que contar, enganando a gente. A gente não, eu não sou enganado, vou enganando vocês, tá? Então não existe essa possibilidade, esqueça isso. Mas eu sonhei com minha mãe. Pode ser duas coisas. Uma, Deus já aconteceu comigo, por isso eu estou falando. Uma, pode ser Deus te consolando, Deus te confortando, depende de você ter esse sonho. Duas, dependendo da forma do sonho, pode ser ação demoníaca também. O demônio também age através do sonho. Aquele filme do Pesadelo é um exemplo. Aquilo é um demônio que age para matar as pessoas através do sonho. Isso existe? Existe. Existe, amado. O demônio tem esse poder. Entendeu? Eu mesmo já passei várias experiências de luta espiritual através disso aí. Por mais que você seja o melhor médium do mundo, tem inúmeras técnicas, né, tem uma fé inabalável, você pode ser enganado. O mais esperto dos homens encarnado aqui no planeta não é não tem um terço da esperteza, né, e da malandragem, vamos dizer assim, de um djinn, de um demônio do plano astral. E obviamente nenhum demônio vai chegar com a aparência natural deles ou com o idioma deles, né? Eles vão chegar como um ente querido, como um antepassado seu, né? Eles conhecem a sua vida, a sua trajetória, porque ela está toda impressa no seu aura. Então é muito fácil enganar um ser humano. O ser humano é na tridimensionalidade, né? Ele se acha muito esperto e não é. Tá? Então eu já vi inúmeras vezes na religião onde eu estava, já vi muita gente cometendo atrocidades em vida porque o espírito do antepassado mandou, porque na mesa branca o espírito mandou terminar uma relação, mandou ir embora, enfim, as pessoas são guiadas
por vozes que elas não têm certeza de onde vem. E mesmo se for um familiar, mesmo se for um ente querido, né, não morreu e virou santo, morreu e continua com a essência humana, com o ego, né, na dualidade. Então as pessoas precisam entender isso. Ninguém morre e vira santo, ninguém morre e se torna preparado para guiar outros. Se está se comunicando com você, inclusive, significa que está perdido, está no plano astral. Não seguiu para o pleroma, não seguiu para o reino dos céus, né, na linguagem metafísica popular. Por isso que o espiritismo não deu certo na Europa. Eles tentaram de todas as formas, a maçonaria tentou colocar lá o espiritismo, mas não deu certo, porque eles são espertos, eles são ligeiros. Deu muito certo no Brasil, porque a gente já tinha essa cultura tribalista de religião primitiva, de ficar falando com o defunto. Então é isso, que os mortos descansem em paz, né? Vamos sempre honrar os nossos ancestrais, os nossos antepassados, mas vamos deixar eles descansando lá no pleroma, lá no reino dos céus, lá no destino deles, tá? Sem ficar chamando, sem ficar colocando os seus sentimentos à frente do curso natural da vida. Tá? Inclusive, esse espiritismo do Chico, algumas pessoas acham que fez muito bem para a humanidade, mas na verdade aleijou psiquicamente, psicologicamente, muitas pessoas que não conseguiam mais viver sem ter a carta do filho, da filha. Enfim, é uma tristeza absurda e é essa a minha opinião sobre Chico Xavier.